O título da mensagem desta manhã é A Grande Extensão do Cristianismo. Base bíblica, João, quarto Evangelho, capítulo 19, versículos 28 a 37. Lemos assim na Bíblia: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a num esopo, e lhe a entregaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilato que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado, mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o criais. E porque isto aconteceu, para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. O cristianismo, como dissemos, a grande extensão do cristianismo se alicerça em dois fatos históricos de evidência na Bíblia Sagrada. Primeiro, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De modo que em toda a terra, não sei quantos milhões ou bilhões de pessoas existem, talvez lá pelos 6 bilhões ou 7, toda a humanidade, se quisesse aceitar a salvação e ir para o céu, precisaria, em primeiro lugar, aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, e a sua morte vicária na cruz do Calvário, em lugar de todos nós, para que nossos pecados fossem apagados. De modo que a salvação não é exclusiva de uma classe de pessoas. Jesus declarou claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai senão por mim. Segundo fato importante na vida de Cristo, pelo qual depende também a nossa vida futura no céu: e ressuscitou para nossa justificação. Os acontecimentos que se deram após a ressurreição corporal de Jesus são fatos da mais alta importância. Portanto, devemos fazer algumas observações preliminares quanto às 11 aparições de Jesus Cristo, e cremos que se realizaram da seguinte forma, de acordo com a Bíblia Sagrada. E apontamos então que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, de acordo com Marcos 16, 9. Essa mulher, no seu tempo de incredulidade, era uma mulher possessa de demônios. E Jesus a libertou totalmente. E ela manteve uma gratidão
pela obra que Jesus fizera na sua vida. E diz então o texto de Marcos 16, 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Segunda aparição de Jesus, umas mulheres que voltavam do sepulcro, Mateus 28, 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes estava ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Terceira pessoa que viu Jesus ressuscitado, Simão Pedro, Lucas 24, 34, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e lá já apareceu a Simão. Quarta pessoa que viu Jesus ressuscitado, os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quinta vez que Jesus se apresentou, depois de ressuscitado, aos 10 discípulos e alguns discípulos. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Sexta aparição de Jesus, aos 11 em Jerusalém, incluso Tomé. João capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Sétima aparição de Jesus, a 7 discípulos que pescavam no mar de Tiberíades. João capítulo 21, versículo 1. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Oitava aparição aos 11 discípulos em uma montanha da Galileia. Nona aparição, e talvez aos outros juntos com eles, Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 17, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Décima aparição de Jesus a Tiago só, 1 Coríntios 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 11ª aparição de Jesus. E todos os apóstolos no Monte das Oliveiras, quando estava para ascender aos céus. 1 Coríntios 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Notemos, enfim, que nosso Senhor confiou aos seus discípulos uma extraordinária missão. Marcos 16, versículos 15 e 20. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aí está, prova cabal de dois grandes acontecimentos da vida de Jesus, que põe a sério a doutrina da salvação na pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo. Repetindo a palavra de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai senão por mim. Meu prezado ouvinte, não procure outro caminho, porque você vai errar. À luz da Bíblia Sagrada está bem claro, e a prova da declaração de Jesus está a sua morte na cruz, onde seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, e a sua ressurreição corporal, com provas infindáveis de pessoas que conviveram com ele e puderam vê-lo novamente em corpo durante os dias que passou aqui na terra. E essa expressão que Paulo apresenta de ter Jesus aparecido aos discípulos uma só vez, foi visto por mais, 1 Coríntios 15, 7, quando ele diz que foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, todos vivos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. E se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé, é vã todo o caminho que temos pela frente, porque nossa esperança está furada. Mas graças a Deus que a Bíblia dá-nos prova cabais da ressurreição de Cristo. E se você segue uma religião que nega a ressurreição corporal de Jesus, já é tempo de você sair, porque você vai perder seu tempo. Você vai